Feliz sábado para a igreja. E já quase feliz semana, o pessoal vem chegando aí daqui a pouco. E eu quero agradecer a Deus mais uma vez por estar aqui com vocês. Tá bom? Vamos estudar a Bíblia hoje? Sim ou não? Quem trouxe a Bíblia aí? O tema que eu trouxe para vocês hoje, vai ser projetado aqui na tela, é esse tema sobre o divórcio. Como eu anunciei ontem, como prevenir o seu divórcio. E eu quero... Está ligado aqui. Quero convidar a igreja comigo a estudar. Talvez o tempo não dê para estudar os 3 textos, então destaquei 2 deles para nós estudarmos dessa tarde. Tá? Provérbios capítulo 7 e Provérbios capítulo 5. Então você abre a sua Bíblia aí, nós vamos dar uma passada nesse texto. Hoje nós vamos estudar algumas razões, algumas explicações, alguns temas bíblicos, e vou trazer também para vocês aqui algumas informações de pesquisas científicas feitas sobre o assunto, tá bom? Quem já encontrou o texto, diga amém. Cadê a Bíblia? Levante a Bíblia aí para eu ver aí como é que está a história. Tem gente que está no celular. No celular é covardia porque você acha mais rápido, né? Aí não vale. Provérbios capítulo 7, versículos 6 a 27. É um texto longo e eu quero que você faça um exercício intelectual comigo de acompanhar na sua versão, mas prestar atenção também a alguma coisa que eu vou ler para você aqui numa versão um pouquinho diferente. Isso aqui é a revista a Almeida, Nova Almeida. Essa é a tradução mais recente. A gente tinha a Almeida corrigida, depois a Almeida atualizada, e essa daqui é a Nova Almeida, que deixou a linguagem um pouquinho mais perto do nosso uso hoje, tá? Do português usado no Brasil hoje. Eu vou ler para você, portanto, na Nova Almeida, Provérbios 7, de 6 a 27. Preparado aí? Provérbios capítulo 7, versículos 6 a 27. Na minha Bíblia, o título é A Mulher Imoral. Porque da janela da minha casa, olhando pela grande, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Verso 10. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com roupas de prostituta e astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e inquieta. Os seus pés não param em casa. Ora, está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou. E com o maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje paguei os meus votos. Por isso, saí ao seu encontro. Eu vim procurá-lo e agora o encontrei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Eu já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro, ele não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com as suas muitas palavras e com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E num instante ele a seguiu como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. Verso 24. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher. E não ande perdido nas suas veredas, porque a muitos ela feriu e derrubou. E são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. Então, tem tempo que você tinha lido esse texto aí, né? Ou não? Quem já tinha lido esse texto antes? Vamos ler outro texto paralelo, semelhante a esse, que vai ali, capítulo 5, versículo 3 em diante. Está preparado? Mais uma vez eu vou ler na Almeida. Você conseguiu acompanhar na sua versão e na minha versão aqui? Foi bom? Foi interessante? Ok. Capítulo 5, versículos 3 a 23. Acompanhe comigo, por favor. Provérbios capítulo 5. Começo pelo versículo 3. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel,
e as suas palavras são suaves, mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher. Não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim de sua vida, você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Verso 13. Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvido aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Por que você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa. Que os seios dela saciem você em todo o tempo, embriague-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos de quem? Do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pelo excesso de sua loucura sai cambaleando por aí. Autoexplicativo, não é, irmão? É autoexplicativo ou não é? Sim ou não? Tem gente que não sabia que na Bíblia tinha coisas desse tipo aí, viu? Então, vamos lá. Vou passar essa parte aqui e vou para a pergunta que eu espero que esses textos nos ajudem a responder. A pergunta-chave de hoje, me ajude aí a respondê-la, é essa. Quais são as causas e soluções possíveis para o divórcio? Vamos ver hoje segundo a Bíblia e conforme a ciência. Eu vou pedir para vocês fazerem um exercício agora de inteligência, que eu sei que vocês são capazes, mas que é um pouco difícil, tá? O exercício é o seguinte: eu vou fazer perguntas para você e você não vai responder com as suas próprias opiniões. Você vai responder com base no que nós acabamos de ler. Ok? Não é interessante para mim, neste momento, o tempo não permitiria eu explorar as opiniões que nós temos aqui. Eu sei que temos várias e muitas inteligentes, mas eu quero explorar o texto. Depois a gente pode até confrontar com as nossas opiniões, mas neste primeiro momento eu queria que vocês me dissessem o que o texto da Bíblia diz para responder as perguntas que eu fiz. Combinado? Então vou confiar na sua memória e na sua capacidade de até dar uma pescadinha aí depois, se for o caso, e responder com base no que nós acabamos de ler. Combinado assim? Está valendo, tá? São muitas perguntas. As primeiras perguntas vão explorar isso aqui: causas e soluções para o divórcio segundo a Bíblia. E não só o divórcio, a gente está falando de adultério, que na verdade é o que foi tratado nesses textos que nós acabamos de ler aqui. Tá? Segundo a Bíblia, o adultério é provavelmente a causa número 1 para o divórcio. Existem outras causas, sim ou não? Existem. Mas a gente vai explorar essa, que é a que a Bíblia mais enfatiza. Combinado assim? Ok. A Bíblia incentiva o adultério? Com base no que nós acabamos de ler e ouvir? Sim ou não? Não? Não incentiva o adultério, óbvio que não. Ficou bem claro isso, né? Vocês estão em dúvida? Alguém está em dúvida isso aí? Se você errar a pergunta número 1, as outras, você vai errar todas, porque as outras são mais difíceis, tá bom? Vamos lá. A Bíblia incentiva o adultério, sim ou não? Não. Está claro isso para a igreja? Está claro, graças a Deus. Pergunta número 2. Por que na linguagem bíblica o adultério e prostituição são quase a mesma coisa?
Ou não, vocês perceberam que num texto que eu li falava da mulher estranha, a palavra que é usada na Bíblia é mulher estranha, às vezes mulher adúltera, não é? Mas no outro texto, no capítulo 5, falava de mulher prostituta, com vestes de prostituição. Não foi isso que eu li? Por que essa mistura nas figuras? Mulher adúltera e mulher prostituta, como se fosse a mesma coisa. Você sabe ou você imagina que não é a mesma coisa, ou não? E por que a Bíblia usa essa mistura? E por que perante a Bíblia, o texto bíblico é praticamente a mesma coisa? Porque ele disse ali, o pecado cometido é o mesmo. Na essência é o mesmo pecado. Ok. Eu tenho uma resposta alternativa aqui. Eu mesmo dei algumas respostas com base no que eu li, entendi, tá? Uma resposta poderia ser, para Deus, no fundo, a questão é moral, não é sentimental, não é social, não é trabalhista. A questão não é se a mulher está numa situação de pobreza e vai vender o corpo para ganhar dinheiro. A questão, da perspectiva da Bíblia, é uma questão moral. Certo? Como ele falou ali, no fundo, o pecado é o mesmo. Mais uma pergunta, acompanhe comigo. Por que o adultério pode ser mais grave que a prostituição? A irmã falou o quê? Destrói a família. Mas a prostituição não destrói a família? Mas se não sabe num caso, poderia não saber no outro. A questão não é exatamente o fato oculto o pecado. Vamos entender aqui. Mas a resposta primeira que a senhora deu é certa, destrói. Por que é mais destrutivo o adultério que uma relação... Adultério é a prostituição praticada. A resposta você encontrará, depois se quiser pode explorar, nesse texto que está ali em Provérbios 6, 26. A resposta é a seguinte: o adultério é mais grave que a prostituição, porque o apego e o novo vínculo são mais fortes no caso do adultério, por isso é mais destrutivo. Ou seja, o homem que se envolve na relação de adultério e trai a sua esposa, ele provavelmente vai ter uma probabilidade muito maior de se apegar a essa pessoa com quem ele teve a relação, muito mais fortemente do que se fosse uma relação casual com uma prostituta. Então, esse apego não só tem um pecado pontual, mas a prolongação desse pecado que pode gerar o rompimento do relacionamento dele, cara, entre outras coisas. Ok? Está lá o texto. Vamos lá. Mais perguntas. Que consequências negativas um adultério pode ter? Alguém pode falar com base no que a gente ouviu e leu aqui ainda há pouco? Tem várias. Vocês podem falar. Você pode, a consequência mais visível, mais grave, talvez seja abandonar a sua esposa, a esposa da sua mocidade, no caso. Aí um camarada lá de 40, de 50, troca a esposa dele de 40 por duas de 20. Aí fica com as meninas e deixa a esposa aí, o relacionamento acaba. Ok. Além disso, tem mais outra consequência? Alguma outra consequência? Alguém falou distanciar de Deus, boa resposta. O que mais? Perder a salvação. Embora isso não esteja claro ali, claro, explícito no texto, mas está implícito, porque se você se afasta de Deus, você perde a salvação. Consequências com os filhos. Ok, essa é uma boa resposta, mas não estava no texto. No texto não fala de filho, em momento algum. Mas é uma resposta. As mães, as mulheres pensam muito nas consequências para os filhos. E é verdade, tem consequências. O que mais? Pensando no texto. Alguém falou o quê? A morte, olha. Morte? Que coisa impressionante. Fala mais de uma vez na morte, né? O livro fala inferno, e você sabe que inferno é sinônimo de morte ali, na linguagem bíblica. Tem muito mais. Alguém quer falar mais alguma? Vou ler para você aqui as respostas que eu cataloguei estudando o texto em casa. Tá? Desonra, ruína, perda dos bens. Tá? O pessoal fala que antigamente as mulheres não tinham direitos, mas o texto já fala de perda de bens. Então, na hora que o divórcio acontece, alguém vai sair perdendo aí financeiramente falando. Viu? Fica esperto. Perda dos bens, tormento mental, adoecimento, arrependimento, remorso. Ele diz assim, por que eu não dei ouvido aos meus mestres? Não foi isso que a gente leu? O que mais? Morte, afastamento de Deus, alguém tinha falado já isso aqui. Infâmia, vergonha, má fama e ciúmes. Porque o ciúme realmente pode existir independente de adultério, porém, se há um episódio de adultério, o ciúme vai ficar muito mais forte, com razão, né? Ok. Certo? Até aqui fomos? Mais perguntas? Que consequências positivas pode haver para um adultério?
Ninguém fala nada, gente? Eu fiz essa pergunta justamente para provocar, porque as coisas que eu li, isso é impressionante. Em artigos científicos, inclusive, existem listas e mais listas de coisas que eles consideram positivas. Obviamente, aqueles que incentivam e que veem o adultério como algo bom. Mas a gente já viu que a Bíblia não considera dessa perspectiva, né? Então, a resposta aqui é essa. A Bíblia não menciona nenhuma. Ok? Tudo bem até aí? Vamos para frente. O que normalmente motiva o adultério? Leve em consideração o que nós lemos em Provérbios 7 e em Provérbios 5. Ela disse assim, não dar atenção aos conselhos dos sábios, né, ou de Deus, enfim. O que mais? O que é que motiva o adultério? Motiva, incentiva, o causa, provoca o adultério. O marido viajava muito. Rapaz, essa daí eu não coloquei na minha lista de resposta. Não, vou reformular meu PowerPoint, vou acrescentar essa. O marido viajava muito, né? Então, o marido viajava muito. Mas veja só. Aí a mulher ficava sozinha. Aí ela ia e procurava alguém lá fora. Ok, tá bom. Boa resposta. A beleza feminina. Isso aqui é machista, você percebeu, né? A beleza feminina não é causa de adultério, é causa de atração sexual ou física. Se é adultério ou não, é outra história. Mas vamos lá. A beleza no sentido de que provoca uma atração e a pessoa que está se sentindo atraída não sabe lidar com isso e rompe o seu voto matrimonial para ir lá fazer com outra pessoa. Ok. Tem mais coisa? Alguém falou o quê? Provocativo? Exatamente. Ok. Há um distanciamento físico, vamos dizer assim, físico, sexual entre o casal, e isso gera uma necessidade naquele que está sentindo a falta do relacionamento sexual, e aí ele vai buscar ou ela vai buscar na rua. Ok. A cobiça, fragilidade. Olha que tem um monte de resposta, interessante, né? Aqui a gente podia ficar a tarde toda, mas vamos lá, vou listar as respostas que eu encontrei. Olha para lá, é muita coisa. Desejo de aventura, atração física sexual, baixos valores morais, ok? Expectativa de impunidade, porque ela diz assim, venha, o meu marido viajou, ele não vai voltar agora, ou seja, não vai dar em nada, vai ficar aqui só entre nós. Não é? Então, quando você acha que tem impunidade, você vai com força para fazer aquilo. Falta de juízo, falta de maturidade, religião superficial, porque ela diz, eu já fiz meus sacrifícios, ou seja, ela é crente, a mulher, viu? É crente, a infeliz. Eu estou pura, agora já posso. Pode vir que está tudo certo, imagine. Né? Então, falta de juízo, religião superficial, malícia, astúcia, falta de pudor, descaramento, na linguagem que eu li ali. Tá? Falta de autodomínio, lascívia, vício de sexo. Não é só a questão de sentir falta da relação, mas também um vício, porque algumas pessoas nunca estão satisfeitas por alguma razão, né? Nunca estão satisfeitas. Aí tem isso aí. Aí vem palavras lisonjeiras, bajulação, falta de prudência ou de previsibilidade e a ingenuidade, entre aspas. Ok? Eu listei essas aí, eu vou acrescentar aquela que você falou para mim, tá? Se tiver mais alguma que eu não tenha falado, mas está no texto, me fale que eu acrescento aqui. Até aí fomos? Próximo. Que saídas ou ações previnem ou evitam o divórcio? No caso, o adultério, né? Que a gente está falando de adultério. Com base no texto, vamos lá? Autocontrole. Aí eu não ouvi, desculpa. Foco. Saber o que quer. Equilíbrio, né? Ouvir bons conselhos. Então, o contrário da religião superficial é uma religião, né? Firme, verdadeira. De fato, parece que, pelo menos até algum tempo atrás, viu? As estatísticas mostravam que os divórcios eram mais frequentes entre pessoas não cristãs ou não crentes. Vocês ficariam chocados com as estatísticas mais recentes. Vocês acreditam nisso? Acreditam? Alguém falou aqui, infelizmente. Ou seja, o índice de divórcio que está havendo dentro da igreja, das igrejas, não é da nossa igreja, das igrejas em geral, está chegando perto, comparativamente, quem não é crente e quem é crente. Isso é um motivo para a gente pensar. Nossa religião está deixando de ser eficaz nesse sentido. O que mais?
Se desviar do caminho. Ok, eu vou listar aqui só para a gente ganhar um pouco de tempo. É uma lista grande também, vou ler com vocês, tá bom? Não se aproximar, previnem coisas que previnem, né, o divórcio ou previnem o adultério. Não se aproximar nem dar espaço, intimidade a pessoas sedutoras em potencial. Ou seja, manter o quê? A distância, tá? Tem homens e tem mulheres que não fazem isso. Não é? Aí você dá carona, é ou não é? Você vai para a casa dele, ou vai para a casa dela, está na reunião ali no PG, aí os dois vão para a cozinha conversar. É ou não é? E às vezes você sabe que o outro já está arrastando a asa para o seu lado. Sabe ou não sabe? A mulher, por exemplo, a mulher tem 1000 antenas aqui assim em volta. Ela percebe ou não percebe? Percebe ou não percebe? E homem também percebe. Né? Aí está lá. Manter distância, não conversar muito, não dar ouvidos, não ir à casa, nem receber em casa, não beijar, não marcar ou ter encontros, muito menos em ambientes privados, não ceder, não cobiçar, não aceitar elogios, medir as consequências, deixar passar o impulso, o desejo, a fantasia, ouvir conselhos de Deus e dos sábios, ponderar, desviar-se do mal. E eu destaquei aqui aquilo que é a metade praticamente do capítulo 5, que vai ali a partir do versículo 13, diz assim: explorar, desfrutar o seu próprio casamento, saciar-se, embriagar-se, satisfazer-se. O texto, eu vou voltar para o texto aqui, tá? Volta lá para o texto, capítulo 5, metade do capítulo diz assim, vamos ver, a partir do verso 15. Beba a água da sua própria, como é que diz na sua Bíblia? Cisterna, ou da sua própria fonte, e das correntes do seu poço. Esse texto aí, em forma de poesia, está falando de quê, gente? O que é que significa? Trocando em miúdos, falando em linguagem clara. Esse texto está falando de quê? Beba a água da sua própria fonte. É uma poesia, mas está falando de quê? Vocês entenderam ou não matou a charada ainda? Sim, mas vamos lá, ser mais claro e mais explícito. O texto está falando de quê? Está falando da relação carnal do homem com a sua esposa. Se contente com o que você tem. A fonte, essa fonte aí é o símbolo da relação sexual ou do prazer sexual que é encontrado na mulher, no caso, em relação ao homem e vice-versa. Ok? Beba a água da sua própria fonte. Aí você vê que o versículo seguinte fala de sua água não jorrar pelas praças. Do que é que o texto está falando? Ok? Que esse prazer que você pode ter ou pode dar é só e unicamente para você e o seu cônjuge. Não é para um terceiro. Não tem um terceiro numa relação, nem um quarto. Nem um quinto, não tem. Inclusive, se tiver um filho no quarto, tira o filho do quarto. Ah, mas ele está tão pequenininho, ele precisa mamar. Na hora de mamar, ele vem para o quarto. Tá? Quando ele termina de mamar, manda ele para lá. Porque o quarto é para vocês dois. Acabou. Está na Bíblia. E ainda diz mais, o texto diz assim, saciem-se. Como é que diz o texto aí? Quem está com a Bíblia aí? Presta aqui, irmão. A partir do verso 15. Né? Olha só. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, verso 17. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, a mulher da tua mocidade, e vai. Saciem-se os teus seios em todo o tempo pelo seu amor, ser atraído perpetuamente. Aí é uma coisa que ele falou ali, o tempo inteiro. Os casais normalmente, isso seria um tema para uma outra palestra. Os casais, em geral, eles têm, porque pessoas normais são assim, né? Tem diferentes necessidades, tem necessidade em diferentes momentos, em termos de intensidade ou de quantidade, também tem diferença entre um e outro, qualidade, por aí vai. Mas é preciso chegar no equilíbrio, porque senão um fica se sentindo defraudado, e o outro, enfim. É preciso que haja uma harmonia nesse sentido. Daqui a pouco a gente volta a falar nesse tema aqui, tá? Tá claro isso aqui? Essas seriam saídas ou ações preventivas para o divórcio ou para o adultério. Causas e soluções para o divórcio segundo a ciência. Vamos lá? A gente viu a Bíblia, agora eu vou avançar um pouquinho para além da Bíblia. Eu vou apresentar para vocês agora 9 causas para a infidelidade. Estão preparados? Sim ou não? Vamos lá. 9 causas. Entrada da mulher no mercado de trabalho. E antes que alguém me chame de machista, essa informação eu tirei de um artigo chamado Sentimentos Relacionados à Infidelidade Conjugal, escrito por três mulheres, que são especialistas na área de saúde,
O texto foi publicado numa revista chamada Revista de Enfermagem da Universidade Federal do Pernambuco, no ano de 2011. Elas listam aqui 9 causas para o divórcio, e essa é a primeira delas. Qual é a explicação? A inserção da mulher no mercado de trabalho, que tem propiciado encontro com colegas, viagens, almoços, favorecendo situações de intimidade e confidências. Claro, no passado a mulher ficava em casa só cuidando dos filhos e, sei lá, do marido. O ciclo dela era tão reduzido que ela quase não tinha contato com nenhum outro homem, a não ser o irmão dela, um cunhado, alguma coisa assim. Não é verdade? A partir do momento que a mulher sai desse contexto de 50 anos atrás ou mais, e vai viver a vida como os homens em todos os ambientes, ela vai ter contato com outras pessoas. Isso tem favorecido, segundo as estatísticas, a infidelidade conjugal, que antes era muito mais frequente entre os homens e que hoje já é quase tão frequente entre as mulheres que entre os homens. Que coisa, não? Interessante. Segunda causa, internet, celular, comunicação moderna. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso aí? Então, mesmo que a mulher ou que o homem não esteja com outras pessoas assim o tempo inteiro, de repente ele encontra alguém, inventa uma história de um site, sei lá qual, na internet, vai conhecendo gente, vai recebendo uma curtida numa foto que você postou, e as mulheres gostam de postar fotos, né? Cada vez que cortam o cabelo, e por aí vai. E aí alguém vem, curte, aí alguém diz, olha, você é tão bonita e tal. Aí, pô, caramba, meu marido nunca diz isso, alguém vem e diz, e ela fica toda feliz, né? É ou não é? Tá aí. E não é só mulher, homem também. Tá aí. Terceira causa, maior flexibilidade nos valores morais. O que é que isso significa? Que elas, por exemplo, as autoras desse artigo falam em tabu. Consideram que o adultério ou a infidelidade era um tabu. Tabu fica parecendo assim, alguma coisa que é ultrapassada que a gente tem que quebrar. Essa é a ideia. Portanto, para alguns, essa história de adultério é uma coisa do passado. Os valores foram flexibilizados. E se ainda continua sendo negativo, de fato elas chegam a essa conclusão? Uma coisa é o seguinte, se os homens tinham liberdade para trair, para, sei lá, fazer o que faziam, agora as mulheres também têm esse direito, observe, chamam isso de direito. Direito de traição, existe esse direito? O homem nunca teve, fazia, mas não estava certo. Aí a mulher, em vez de imitar o que o homem tem de positivo, imita o que ele tem de negativo, e vice-versa. Perceberam aqui qual é o problema? Maior flexibilidade nos valores. A partir do momento que você considera que dizer que a mulher dos outros está bonita no Instagram não é nenhum problema, e que conversar com ela não é nenhum problema, e que tem uma relação extraconjugal de vez em quando também não é nenhum problema, então você vai flexibilizando os valores até o ponto de que isso favorece, obviamente, o ato. Ok? Oi. No Código Civil brasileiro, hoje, o adultério não é, digamos assim, deixou de ser crime. Eu li sobre esse assunto. A lei já mudou a perspectiva com respeito ao adultério. Tá? Qual é a questão? O adultério era considerado um objeto dentro da lei, né? Importante para o equilíbrio da sociedade. Perdeu essa conotação. Agora, o adultério é considerado na perspectiva da família. É isso que eles dizem. O que é que significa considerar o adultério dentro da perspectiva da família? Que a lei só está preocupada apenas com a consequência que isso pode ter para a família, digamos, a sociedade conjugal, para os filhos. Não exatamente para a relação entre o casal ou para questões morais perante a sociedade, nada disso. Isso quer dizer que quando há um rompimento de uma relação, a lei ela vai agir no sentido de dizer o seguinte, vamos fazer justiça aqui. O senhor trabalha, ganha 10 mil, ela não ganha nada, então o senhor vai ter que repartir seu salário com ela. Uma questão de impor um critério de justiça. Mas, se foi ela que traiu ou não, a justiça está pouco se lixando. A questão é colocar um ponto de equilíbrio, entre aspas, para que as pessoas possam, dentro do ponto de vista da família, serem preservadas, inclusive se houver filhos, se os filhos forem menores, etc, etc. A relação em si, a ofensa em si moral, isso a lei já não está mais preocupada. Mudou, você tem razão quando você fala isso. Vocês viram que mundo nós estamos vivendo? É isso. Inclusive, encontrei na internet uma discussão se um amante teria direitos financeiros, por exemplo, sobre o seu amante, caso houvesse alguma situação. E aí tem uma discussão interessante sobre isso aí.
Não tem porque não houve um contrato de casamento. Mas, enfim, esse é outro assunto. Avante. Mais uma razão para a infidelidade. Excesso de cansaço ou de estresse. Vou ler aqui o que é que elas dizem sobre isso. Diz assim. No âmbito do casal, a ocorrência de casos de infidelidade tem a ver com os casais estarem tão cansados e estressados que vão se distanciando física e emocionalmente. De fato, eu conheci uma pessoa que falou para mim de uma situação semelhante a essa. Ele trabalhava para a Marinha e ficava muito tempo fora de casa, meses e meses. Ela sempre foi fiel a ele e ele também, aparentemente, sempre foi fiel a ela. Mas a distância entre os dois cresceu tanto. Quando ele vinha ficar alguns dias em casa, eles eram quase como estranhos já não tinham aquela cumplicidade normal que os casais costumam ter. A relação foi esfriando, esfriando, esfriando e o casamento acabou. Então, às vezes, o excesso de trabalho, o excesso de cansaço, a falta de passar tempo juntos, faz com que o casal vá se distanciando física e emocionalmente. Porque o homem pode passar 3 meses e vir e estar disposto a ter relação com a mulher. A mulher precisa sentir que há um sentimento, que há um carinho, que há uma preocupação para que ela possa se envolver. E, às vezes, a perspectiva masculina e a feminina não batem, aí que dá o conflito e aí acontecem coisas. É ou não é? Tá? Cuidado com o excesso de cansaço. Você está trabalhando demais para ganhar muito dinheiro, e você não tem tempo para sua mulher, alguém vai ter tempo para ela, tá? Não se preocupe. Alguém vai ter tempo para ela. Se a gente leu lá na Bíblia o que foi que aconteceu. Se não vierem procurá-la, ela pode talvez ir procurar alguém. Com a internet ficou super fácil fazer isso. Infidelidade na família de origem. Isso aqui é realmente interessante, interessantíssimo. Eles descobriram que em quase 98%, 96% dos casos, ouça o que eu vou dizer para vocês aqui, é estranho dizer isso, quase 96% dos casos de infidelidade, a pessoa que é infiel teve na sua família, na sua experiência de vida, na infância, um dos seus pais foi infiel. Vocês ouviram o que eu falei? Em mais de 90% dos casos, a pessoa que é infiel veio de uma família onde o seu pai ou a sua mãe foi infiel. Vocês ouviram o que eu falei? Esse dado é tão forte, tão poderoso, que chamou a atenção dos pesquisadores. E eles levantaram 2 hipóteses. Uma delas, que também não foi comprovada, é que haveria talvez um gene da infidelidade conjugal. Que se você nasceu com ele, você vai ser infiel. Essa é uma hipótese, não comprovada. Mas se fosse comprovado, eu quero dizer para você o seguinte, que mesmo os impulsos da nossa carne podem ser vencidos pelo poder do Espírito Santo, sim ou não? Mas que a luta é grande. A luta é grande. A outra hipótese é que, sem perceber, as pessoas crescem com padrões mentais e comportamentais que vêm da sua família de origem, e por meio da aprendizagem, essa pessoa acaba repetindo comportamentos que os pais tiveram e que levam, provavelmente, a um rompimento de uma relação. Não é? Às vezes a mãe foi muito submissa, demais ao marido, que era muito machista, muito miseravão, né? E aí esse homem judiava da mulher, aí a menina cresce olhando para a mãe, dizendo assim, eu não vou ser com minha mãe, homem nenhum vai tocar o dedo em mim não, homem nenhum vai fazer comigo o que meu pai fazia com minha mãe, homem nenhum, e aí ela cresce, e ela vira mulher. E uma mulher dessa, para ter um relacionamento equilibrado com um homem, vai ser fácil ou vai ser difícil? O que é que vocês acham? Difícil. E ela pode até ter, mas se o homem pisar na bola, meio um pouquinho para cá, ela... porque o pai não soube tratar a mãe, ela tem medo, tem uma autoestima ferida, acha que pode acontecer com ela e por aí vai. É ou não é? Então, mais de 90% dos infiéis vêm de famílias cujos pais, um dos dois, o pai ou a mãe, foi infiel. Eu não estou falando aqui de maneira geral, não conheço a vida de ninguém aqui. Não sei se você veio de uma família em que o seu pai deixou sua mãe ou vice-versa, mas você detém suas histórias, eu tenho as minhas, ok? E esse é um dado aqui da realidade, das pesquisas. Tá bom? É bom pensar nisso aqui. Baixa autoestima, necessidade de afirmação. Eu já falei sobre isso, eu vou enfatizar que isso vale tanto para homens como para mulher. Sabia disso? Um homem, quando trai, às vezes ele está traindo no sentido de mostrar o seu poder, a sua potência, a sua virilidade, a sua capacidade de conquistar alguém, né? Aquela coisa masculina, né? As mulheres também estão indo na mesma linha hoje, não é? Porque às vezes se sente, como foi dito aqui, menosprezada, pouco atendida pelo seu próprio marido, alguém vem dar mais atenção, então ela sente que ela merece, olha a palavra, merece
atenção, e de fato merece, não dos outros, mas do marido dela. Merece atenção, merece carinho, merece respeito, merece tudo que ela não está tendo, e aí ela vai buscar porque ela acha que merece. E aí é uma forma de reforçar a sua autoestima, de se sentir uma pessoa, e muitas mulheres se envolvem em relações e começam a se sentir assim, as melhores mulheres do mundo, reencontram a felicidade, até que o outro faz o mesmo que o primeiro fez, porque ele não está interessado nela de fato, e ela fica pior do que estava. Porque ela sente que ela foi usada como um pedaço de carne, que o outro prometeu casar com ela, e depois não casou, e por aí vai, por aí vai. É ou não é? Acontece. Sétima razão, evitação ou não resolução de conflitos. O que é que isso significa? Todos nós temos brigas em casa, com marido e com mulher, sim ou não? Tem ou não tem? Na igreja ninguém quer falar essas coisas, irmão, porque é vergonha, né, para a gente falar que eu estou brigando em casa. Vocês sabiam que o pastor também briga com a mulher do pastor? Alguém diz amém? Ninguém diga amém, mas briga, viu? Misericórdia. Pode orar pelo pastor e pela mulher. Mas eu vou dizer para vocês como é que as situações se resolvem, tanto na minha família como na sua. Se você disser que nunca brigou com sua esposa, tem alguma coisa. Ou a relação é tão superficial que vocês nunca nem chegam a brigar, porque é tão superficial, ou você casou ontem, então de ontem para hoje não deu tempo de brigar, então aí tá beleza, né? Você pode dizer, não briguei ainda, pastor. Aí eu pergunto, que dia você casou? Não, casei semana passada. Então, claro, não deu tempo de brigar ainda. Mas olha que tem gente que briga até no dia do casamento, até na lua de mel briga. E eu quero dizer para vocês, para acalmar o coração de alguns, que as brigas não são o maior problema. Amém? Eu vou dizer para vocês por quê. Daqui a pouco eu digo. Tá? Vamos lá. Mas o que eu queria dizer aqui é que algumas pessoas evitam resolver os conflitos e evitam solucionar. E tem homens, tem mulheres que, por causa do seu temperamento tranquilo, por outras razões, nunca vai resolver o problema. Então, vai deixando sempre o problema ali embaixo do tapete, embaixo do tapete, embaixo do tapete. Um dia aquele negócio vai explodir, gente. Não tem jeito. Aquilo é a bomba relógio. Em algum momento. É por isso que, às vezes, acontece assim. A mulher fica com o marido a vida toda, entre aspas, quando os filhos saem de casa, ela diz, agora é minha vez, vou embora, acabou a relação. Porque ela não soube, ele não soube com ela resolver os conflitos, a relação nunca foi equilibrada, e aí chega um dia que ela diz, acabou, acabou. Por isso os conflitos precisam ser resolvidos. Eu gostaria de um dia ter chance de vir aqui ensinar vocês como brigar. Porque é bom a gente aprender a brigar. Né? Brigar da maneira certa e produtiva, porque tem formas erradas de brigar que vão destruir a relação, e tem outras formas que são interessantes para ajudar a equilibrar a relação, porque nós somos seres pecadores, e a gente tem esses conflitos mesmo. Ok? Está lá. 8, desequilíbrio permanente de poder na relação. Alguém entendeu o que isso quer dizer? Desequilíbrio permanente na relação. Alguém sabe do que eu estou falando? Hã? Sempre quem cede é a mesma pessoa, sempre. Ou ele cede sempre porque ela é toda mandona, porque ela que resolve tudo, ou é o contrário. Ela sempre cede, ele nunca cede. Uma relação desse tipo vai funcionar? Até certo ponto funciona. Em algum momento vai ter problema. Porque o desequilíbrio ele pode ser hoje. Hoje eu mando e você me obedece. Amanhã você me manda e eu obedeço. E aí vai. Um dia eu ganho, um dia você perde. E aí vai. É no jogo ali, né? Os casais assim normalmente ficam vários anos e vão. Amadurecem. Chega um momento que deixa de brigar mais. Por aí vai. Ok? Mas se o desequilíbrio é permanente no poder, vamos comprar uma casa nova. Sempre quem decide onde compra e que bairro é, é ele. Vamos comprar um carro, é ele que decide. Vamos fazer uma viagem, é ele que decide. E ela tem as opiniões dela, às vezes contrárias a dele, ele não está nem aí. E isso desgasta a relação. É ou não é? Desgasta. Eventos de transição. Não sei se vocês sabiam, não sei se eu já falei aqui. A maior parte dos adultérios acontece num período crítico da vida da mulher, que é quando ela acabou de dar à luz a um filho. Vocês não conhecem, não, gente? Várias mulheres que não têm mais o seu esposo, porque ele abandonou. E ele abandonou justamente quando descobriu que ela estava grávida. Às vezes, antes do casamento acontecer, e às vezes até depois do casamento acontecer. Não sei se ele não queria o filho, e aí ela teve o filho, ele se chateou e disse assim, você quer o filho, então fica com ele. E vai embora, deixa ela para trás. Ou então, por outras razões, é que a mulher, quando tem um filho, principalmente quando é o primeiro, a vida dela, isso é da biologia da mulher, da história da mulher, se volta de tal maneira para aquele filho que o marido deixa de existir, aí ele fica lá. Passam todo tipo de abstinência, não só sexual, todo tipo. E como alguns homens são bem maturos, né, e bem, sei lá, aí ele vai procurar solução, já que não tem em casa. Não estou justificando. Estou dizendo como é que as coisas costumam acontecer. Tá? Então, às vezes é o nascimento de um filho, às vezes é a morte de um filho, que torna a relação difícil, e um dos dois não consegue superar, e a coisa vai complicando. E aí,
Desemprego, porque um homem desempregado é uma miséria completa, é ou não é? As irmãs sabem disso, sim ou não? Né? Os homens se queixam de que a mulher 3 dias por mês tem um temperamento ruim, é difícil de lidar com ela. Mas pense no homem. Pegue essa TPM feminina, multiplique por 10 e bote no homem desempregado. E ainda é pouco. É complicado. Então, o desemprego e outros eventos na vida de um homem ou de uma mulher pode gerar, sim, pode ter como resultado a infidelidade ou o divórcio. Ok? Até aqui nós fomos? Avançamos ou não? Terminamos aqui ou como é que a gente faz? Pode continuar? Quem quer que eu continue, diga amém. Tá bom. 4 mitos sobre o adultério. Isso aqui você vai poder ler depois na íntegra num livro que a CPB vai lançar daqui para o ano que vem, chama A Química do Amor. Eu vou adiantar aqui para vocês o spoiler, tá? Mas depois não conta que foi que falei, no pastor Lima vai brigar comigo. Tá? Olha lá. 4 mitos sobre o adultério. O autor, que é o pastor Mário Pereira, que é psicólogo e pastor, mostra para a gente isso aqui. O primeiro mito, baseado numa pesquisa feita nos Estados Unidos, é esse aqui. Poderia beneficiar o casamento? Algumas pessoas vão argumentar que o adultério, a infidelidade, vai beneficiar o casamento. Será? Então, esse é um mito. Na verdade, a realidade mostra que não. Que os resultados sempre ou quase sempre são ruins, são negativos. Então, se alguém caiu na tentação de pensar, não, vamos lá, o meu marido fica 3 meses viajando porque ele trabalha como marinheiro, então, se eu me resolver aqui, quando ele chegar, vai estar uma esposa mais feliz e ninguém precisa saber de nada, e aí vai dar tudo certo. É uma forma de eu lidar com a minha realidade, ele vai ficar feliz, eu também. Esse é um mito, tá? O mito de que poderia, talvez, a infidelidade beneficiar o casamento. Não beneficia, os resultados mostram que não. Isso não acontece. Seria inofensivo? O que vocês acham? É inofensivo? Você encontra por aí de tudo. Inclusive gente que acha que... E eu ouvi isso de uma professora minha. Uma vez eu estava numa aula de inglês em Nova York, e a professora disse que a relação dela com o marido dela era da seguinte forma, que ele pode fazer tudo o que ele quiser, desde que ela saiba. Porque a infidelidade na cabeça deles dois é se ele omitir dela alguma coisa que ele quer ou que ele fez. Aí é infidelidade. Mas se ele disser para ela, se acertar tudo com ela, está tudo certo. E vice-versa. Mas será que é inofensivo esse tipo de relação? Não é, porque no final a gente sabe mais ou menos o que é que vai acontecer. E os dados mostram o que acontece. As relações não se sustentam. Se eu tenho liberdade para ter várias mulheres, para estar com várias mulheres ocasionalmente, porque minha mulher não se importa, ela sabe, ela me apoia inclusive nisso, acha que está legal, porque se eu tenho um desejo que ela não pode saciar, então eu vou saciar lá fora e ela vai ficar feliz em ver que eu estou feliz. Aí depois eu gosto mais da de lá e chego aqui, termino aqui e acabou a relação. É ou não é? Não é inofensivo. Esse é o mito. É inofensivo? Não, não é inofensivo. Teria sempre a ver com sexo. Será que infidelidade tem sempre a ver com sexo? Que ele trai porque ele está precisando de sexo e a mulher não deu, ou sei lá o quê, e vice-versa? Não é só sobre sexo. O assunto não tem a ver só sobre sexo. Tem gente que se separa, mas o sexo está beleza, está normal, eles se sentem atraídos um pelo outro, funciona tudo direitinho, está ótimo. E ainda assim acaba o relacionamento. Por quê? Porque existem outras áreas na vida que não estão sendo tratadas, não estão sendo cuidadas. Às vezes é um desequilíbrio financeiro, ele tem muito dinheiro, ela não tem nada, ele não compartilha com ela as finanças, as decisões. Ou ela tem um temperamento assim e nunca soube lidar com isso e vice-versa. E aí vai, ou seja, existem outros motivos. Um dos motivos alegados pelas mulheres, sobretudo, é o motivo de abandono emocional. Ou seja, a queixa da mulher, né? Ele a usa, ele não a respeita, ele não a trata como uma pessoa de igual para igual e tal. A autoestima dela fica baixa por conta disso. Então, assim, a relação sexual funciona, mas outras coisas não funcionam. Ela se sente inferior e por aí vai. Aí o relacionamento acaba. E principalmente se ela encontrou alguém que valorizou, que elogiou, que tal. Aí ela diz assim, olha, minha relação com esse aqui vai ser melhor que com aquele lá. É típico drama de novela, né? Se vocês assistiram novela, na novela é assim. Tem um casamento, o homem sempre é mau, normalmente, a mulher encontra outro melhor do que ele, e aí você fica lá assistindo e torcendo para aquele casamento acabar, para que ela possa ter um homem carinhoso, que ela merece, não aquele traste que ela tem lá. É ou não é? Está aqui. O terceiro mito é esse. Teria sempre a ver com sexo? Não, nem sempre tem a ver com sexo. Ok?
A prova disso é que alguns casais de certa idade, que não estão tão interessados ou preocupados com a questão sexual exatamente, estão preocupados com o companheirismo, eles também se divorciam, porque está faltando o companheirismo e eles vão buscar isso em outra pessoa. Ok? Sempre acabaria em divórcio, ou seja, sempre que há um incidente de infidelidade conjugal, tem que acabar em divórcio, o que é que vocês acham? Não, o mito é que vai acabar sempre em divórcio. Embora a infidelidade seja talvez a causa número 1 para os divórcios, não é obrigatório você se divorciar, porque existe uma solução. Se os dois quiserem buscar a solução, às vezes é dolorosa, mas existe solução e passa sempre pelo perdão. Ok? Pergunta boba. Quem perdoa mais, homens ou mulheres? Mulher, né? Mulher perdoa mais? Vamos discutir depois o que é esse perdão. A mulher perdoa mais, ou seja, ela descobriu que o marido teve um caso, uma situação, ele se arrependeu, chorou, disse que não queria, mas que aconteceu e tal, e tal. Aí ela perdoa, disse, tudo bem, vamos refazer nossa vida, vamos colocar uma pedra sobre esse assunto e tal, e aí vai e tal. Mas aí na primeira vez que ele chega tarde em casa, ou que acontece um fim de semana com alguma coisa, que ela liga para ele, o celular não funciona, ela pensa que está acontecendo de novo, porque aquela sirigaita, aquela secretária com que ele trabalha lá e tal. Aí ela vem e joga tudo em cima dele. Ela diz que perdoou, né? Isso é perdoar? Então veja, as mulheres perdoam mais, mas também lembram mais. Toda vez que há um incidente de infidelidade, tanto ele como ela precisam fazer certas coisas, dar certos passos para que a relação volte no nível mínimo de equilíbrio para que possa funcionar. Às vezes, o que supostamente perdoa não quer dar esses passos. E às vezes o que traiu e que está pedindo perdão também não está fazendo por onde, não está fazendo sua parte. Aí complica. É ou não é? Sim ou não? Estão me acompanhando ou já dormiram aí? Ok. Sempre acabaria em divórcio? Não. Se aconteceu a infidelidade, não se desespere. Se os dois quiserem, é possível sim resolver o assunto. Aliás, se vocês forem ver os dados, vocês vão ficar chocados. Muitos casais, muitos, não poucos, uma quantidade grande de casais viveu situações de infidelidade porque ele caiu ou porque ela caiu e superaram e permaneceram juntos. Aliás, o que o livro diz é que quando eles procuram auxílio profissional, ouça o que eu vou dizer, quando procuram auxílio profissional em tempo, não depois que a situação já não tem mais jeito, em tempo, logo quando a situação está acontecendo, em quase 98% dos casos, tudo é solucionado. Vocês ouviram o que eu falei? Mesmo havendo um problema de infidelidade, quando o casal quer e procura ajuda profissional, em tempo hábil, em quase 98% dos casos, a situação se resolve e o casal consegue seguir em frente. Ouviram o que eu falei? Guarde isso aí na memória, tá bom? 4 profecias sobre o divórcio. Eu estou chegando perto do fim, mas eu preciso passar essa parte aqui. O autor, o pastor Mário Pereira, no livro A Química do Amor, fala dos chamados cavaleiros do Apocalipse. Porque uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos e eles descobriram que existem 4 fatores que podem prever com quase 100% de certeza se a pessoa vai se divorciar ou não. Então, vamos fazer o teste aqui agora? Vocês vão descobrir agora, conforme essa teoria aqui, se você, daqui a 5 anos, vai estar casado ainda ou se você vai ter se separado da sua mulher ou marido. Quem quer descobrir isso aí? Comecei a cutucar você aí. Dá uma cutucada nele aí. Dá uma cutucada nela aí. Vamos descobrir agora. Você vai saber agora se daqui a 5 anos você vai estar casado com esse infeliz ou com essa infeliz. Dá uma olhadinha para ela, dá um beijinho nele, dá um beijinho nela, vai. Você vai descobrir agora se você vai estar daqui a 5 anos com ele ou com ela. É uma teoria, é verdade, tá? Mas tem 96% de chance de que ela seja verdadeira no caso de cada um de nós aqui. Vamos fazer o teste, tá? Ok? Então, os 4 fatores principais que explicam 82% da resposta são esses 4 que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Primeiro fator, crítica. Se há muita crítica na relação matrimonial, esse fator provavelmente vai precipitar uma separação. E talvez você conheça pessoas que se separaram porque havia muita crítica ali e ele não suportava mais ela e vice-versa por causa disso. Agora deixa eu dar uma explicação para você não se desesperar. Existe uma diferença entre crítica e queixa. Ok? Repita comigo. Existe uma diferença entre crítica e queixa. Vou explicar para você qual a diferença entre crítica e queixa.
Vamos dizer que você tinha uma conta para pagar e pediu para sua esposa pagar essa conta, porque você ia estar trabalhando, não ia dar tempo, e aquele dia é o dia do vencimento da conta e por aí vai. Ela não pagou a conta. Ok? Aí você chega em casa de noite do trabalho e pergunta para a mulher: mulher, você pagou a conta que eu te pedi? Aí ela diz: não paguei a conta. Aí ele diz assim: eu pedi para você pagar a conta e você não pagou a conta. Ele está chateado já, né? Ela diz: eu não paguei, eu esqueci. Até aí foi a queixa. Ele está fazendo aquilo, ele está se queixando de que ela não fez o que ela prometeu, combinou, porque ela, enfim. Ok? Até aí tem a queixa. A queixa, a gente lida com a queixa, não é um problema a queixa, ou não precisa ser. Agora a crítica é diferente, a crítica é assim. Você chega e diz assim: mulher, você pagou a conta? Aí ela diz assim: esqueci. Você sempre esquece de fazer as coisas que eu te digo. É sempre a mesma coisa e você nunca resolve isso. Já não é mais queixa, isso já é o quê? Principalmente por causa de duas palavrinhas aí, nunca e sempre. Mas não só por isso. A queixa é um juízo de realidade. Você descreve a realidade. Qual é a realidade? Eu pedi para você pagar e você não pagou. Eu pedi para você encher o tanque de gasolina do carro e você não encheu. Eu pedi para você passar minha camisa e você não passou. Eu pedi para você ligar para minha mãe e você não ligou. Ok? Isso é descrever o que aconteceu. Às vezes a gente salta da descrição, do juízo de fato, e passa para o juízo de valor. O juízo de valor é: você não se preocupa comigo, só se preocupa com você. Do contrário, você teria feito o que eu te pedi. Aí agora é um juízo de valor, já não é mais a descrição do fato, é um juízo de valor. As críticas podem levar o casamento à destruição. Ok? Segundo fator, o desprezo. Preciso explicar alguma coisa disso aqui? Precisa ou não? Não. Às vezes até o tom como o marido se dirige à mulher ou vice-versa, você percebe que ele está colocando ela lá embaixo. Ou às vezes a simples falta de um elogio em público pode também fazer a sua mulher sentir que você valoriza mais as outras mulheres do que ela, que é a sua mulher. E vice-versa, marido ou mulher. Desprezo. Terceiro fator. Vamos ver se funciona aqui. Acho que travou aqui. Você me ajuda? Henrique? Opa, voltou. Atitude defensiva. Vamos dar aquele exemplo de novo ali. Eu digo para a minha esposa: olha, você não pagou a conta. Ela pode dizer: esqueci. E além do esquecer, ela pode até pedir desculpas. Algumas pessoas nunca pedem desculpas, né? Pode fazer o que for, nunca pede desculpa. É incrível. Vamos dizer que ela poderia pedir desculpa, não pediu desculpa, mas aí ela entra na atitude defensiva. A atitude defensiva seria assim: tudo bem, eu esqueci, você agora está me recriminando? E na semana passada, quando eu pedi para você fazer isso e isso, você fez? Essa é a atitude defensiva. Ela sai do assunto do qual estamos tratando, muda o foco, desvia para outro assunto, e na verdade ela só está se defendendo. Não está resolvendo o problema, não está discutindo o problema, está só se defendendo. Ou atacando. A atitude defensiva. Essa atitude aí gera meio mundo de problema no casamento. E é um dos motivos pelos quais as pessoas se divorciam. A atitude evasiva. A atitude evasiva acho que é mais típica das mulheres que dos homens, mas os homens também fazem isso. Aliás, tem muitos homens que fazem isso e fazem bem, são profissionais, PhD. É assim: o assunto vem, a questão está ali para ser resolvida, ele finge que não é com ele. Ele escapa, não é com ele. Nunca trata o assunto, nunca trata. Vamos deixar isso para amanhã. Eu estou cansado agora, eu estou com a cabeça quente, e esse depois nunca chega. Esse depois nunca chega. Por isso que antes eu falei para vocês que conflitos não resolvidos podem gerar problemas. Aqui é um dos fatores que levam ao divórcio. E tem mais outros 3 fatores que acrescentam poder na explicação. Dificuldade para pedir perdão. Algumas pessoas têm muita dificuldade para pedir perdão. E tem lembranças desagradáveis, como eu falei. Você tem memória de elefante, mas só porque é ruim. Tá? Você não sabe lidar com isso, aquilo te atormenta e aí acaba com tudo. Tá? E angústia e intolerância. Tem gente que passou por uma situação de
vamos dizer assim, de infidelidade conjugal, nunca mais consegue olhar para o outro com o mesmo respeito, com o mesmo carinho, porque o tempo inteiro fica martelando o que aconteceu, ou o que poderia ter acontecido, ou se pode acontecer de novo, e você se martiriza com aquilo, e você não consegue nunca mais olhar para aquela pessoa, deitar do lado dela, ter uma relação com ela, ter uma conversa com ela, não consegue nunca reconectar. E aí essa repulsa, essa rejeição, essa intolerância acaba destruindo o casamento. Ok? Eu vou perguntar para você, mas não precisa me responder. No seu caso aí, como é que vai a sua relação? Seu casamento está muito pouco ou mais ou menos ameaçado? Daqui a 5 anos ele vai estar de pé, ele está em risco, ou você já tem certeza que ele, daqui a 5 anos já acabou? Como é que está a sua situação aí? Pensa aí, tá bom? Pensa aí. Eu vou terminar com a solução, porque eu não quero deixar ninguém triste aqui, eu não vim com o objetivo de deixar ninguém triste aqui. As pesquisas foram feitas e eles investigaram vários fatores. Investigaram, inclusive, os casais muito briguentos. Porque, às vezes, a gente encontra casal briguento e você diz assim, esse aqui não vai durar uma semana. Do jeito que esse casal de namorado aqui briga, meu Deus do céu, isso aí não vai durar 6 meses. E aí você percebe que, depois de 6 meses de casado, eles continuam brigando e estão juntos. Depois de 2 anos, continuam brigando e estão juntos. Depois de 10 anos, estão brigando e estão juntos. E depois de 15 anos tem os brigões e os brigãozinhos, porque os filhinhos vão no mesmo caminho, briguentos, também todo mundo briguento, e está todo mundo junto. Então, assim, eles investigaram o fator briga, infidelidade conjugal, temperamento, investigaram muitas e muitas e muitas coisas para descobrir o que é que determina se o casamento fica de pé ou se ele cai. E vocês querem saber aqui a fórmula do sucesso? A solução para o problema não é a quantidade de brigas, embora isso varie de casal para casal e possa ser um problema, e outros fatores que a gente já mencionou aqui. A solução está numa coisa que eles chamaram de fórmula 5x1. Alguém aqui sabe do que é a fórmula 5x1? Essa é a solução para os casamentos mais complicados. E aplicada essa fórmula, as pessoas em pior condição conseguem depois se reestruturar e ficar junto com o seu cônjuge ao longo de vários anos. Fórmula 5x1. Alguém sabe o que é? Sabe, irmão? Então, posso encerrar aqui. Ninguém também quer saber, né? Já passou do horário. Ninguém quer saber? Alguém quer saber aqui o que é a Fórmula 5x1? A Fórmula 5x1 foi o seguinte. Eles investigaram vários casais, mais de 2.000 casais, e descobriram o seguinte. Quando os bons momentos são 5 vezes maiores que os maus, é possível prever que o casal tem possibilidade de futuro. Vou dizer isso em outras palavras. Vamos dizer que você enfrenta, porque todo casal enfrenta situações difíceis, conflitos, né, desentendimentos, beleza. Isso acontece sim ou não? Não é que a gente queira, mas acontece. Mas também você vive momentos felizes, momentos de prazer, momentos de aconchego, momentos felizes, sim ou não? Você deve ter na memória aí algum momento muito feliz e tal. Então, a regra que eles descobriram foi o seguinte: se o casal tem dificuldades, mas cada dificuldade que ele tem, ou cada momento negativo de conflito ou de problema, é superado por 5 momentos significativos de alegria ou de prazer, então o casal tem possibilidade de futuro. Posso dar exemplos aqui? Vamos imaginar que você foi tirar o carro da garagem e matou o gato. E o gato, ela amava aquele gato de paixão. Agora, ela vai pelo resto da vida lembrar que você matou o gato dela. Você vai precisar fazer 5 coisas para compensar esse bendito desse gato. E 5 coisas importantes que fiquem na memória dela. Uma delas poderia ser o quê? Dar outro gato, gente. Puxa vida. Outra coisa podia ser, inclusive, em vez de dar um gato, dar 5 gatos. Mas você também não ia suportar. Se você não gosta de gato, é melhor dar um só, tá bom? Tá, mas além de dar outro gato para ela, você precisa fazer mais 4 coisas. Já fez uma, tem que fazer mais 4. Vamos lá. Cuidar do gato. Está pedindo demais, viu? Para um marido que não gosta de gato, que é o meu caso. Mas vamos lá. Eu também nunca matei nenhum gato saindo da garagem, viu? O exemplo não é meu, eu criei aqui agora. Você dá o gato para ela, o que mais você pode fazer? Fala alto aí, gente. Eu mesmo vou dar ideias aqui. Faz um jantar especial para ela. Opa! Então 2 coisas já fez, faltam 3. O que mais? Pede desculpas. Opa! Não é só dar um gato para ela. Toma aí seu gato. Matei aquele infeliz, toma esse aqui é mais bonito.
não vai funcionar, né? Você tem que pedir desculpa, você podia comprar um buquê de flores, escrever um cartãozinho, meu amor, não era a minha intenção, eu sei que você gosta muito desse gato. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Faz o que você quiser. Escreve para ela, pede desculpas. Então, está valendo, 3 coisas. Faltam 2. E dá o cartão de crédito para ela comprar roupa. Amém? Só se tiver saldo no cartão, senão vai ter problema depois, né? Vocês vão ficar com problemas financeiros e tal. 4 é o cartão. E o 5º, vamos lá, dando ideias aqui. Como? O que? Alguém tem outra ideia criativa? Hein? Dar algo que realmente ela necessita, que de repente ela já vinha pedindo e você, insensível, não quis dar, e agora você... Né? Já falou da roupa, né? Só tem homem manipulador aqui. Vocês percebem que o negócio vai sempre na base do dinheiro, mas tem mulher que não está nesse nível. Tem mulher que está querendo outras coisas, tá, gente? Vocês têm uma ideia muito negativa das mulheres, viu? Estou percebendo aqui. Dá um passeio com ela, vai andar de bicicleta, faz uma viagem, ok. Agora o contrário, vamos lá. Você fez alguma coisa que ele ficou furioso. Você falou mal da mãe dele. Pronto, na frente de alguém, então. Você falou mal da mãe dele. Meu Deus, que pecado capital. Aí agora ele está furioso com você. Você vai ter que fazer 5 coisas para compensar. Vamos lá. 1. Faz uma festa. Não, ela que tem que compensá-lo. Agora vamos virar a mesa. Ela tem que compensá-lo 5 vezes. Faz uma comida que ele gosta. Opa, do jeito que os homens gostam de comer, hein? Não, mas está valendo. Não está valendo. Esse tipo de manipulação está valendo. Então, faz uma comida que ele gosta. O que mais? Pede desculpa, gente. Olha, você tem que pedir desculpa. Você pode odiar aquela velha, não tem problema. Você vai ter que pedir desculpas. Não ouvi, desculpa. Convida a mãe, aquela que você ofendeu, chama ela para vir para casa e faz uma comida para ela. Para você mostrar para ele que você está arrependida, que você realmente pisou na bola. Faz isso. Ele vai ficar o quê? Feliz. Mas não acabou aí, você só compensou 2 vezes. Falta mais 3. O que mais? Como é o negócio, rapaz? Vamos lá, mais 3 coisas que ela pode fazer para compensá-lo. Coisa boa! Manda as crianças dormir em outro lugar. Na casa do tio. Você dá um jeito, você está vendo que ele está chateado, porque você falou mal da mãe dele. Você dá um fim nas crianças, você tem que fazer isso todo mês, pelo menos 1 ou 2 vezes, viu, gente? Estou logo no conselho. Dá fim nas crianças, e você fica só com ele. Nesse dia você pede desculpa e faz um monte de outras coisas mais, que todo mundo sabe. Ok? O que mais? Ainda faltam 2. Para de criticar o marido quando ele quer trocar o pneu do carro, quando ele está cuidando do carro. Tem um marido que cuida mais do carro que da mulher, né? Deixa ele trocar de carro. Entendeu? O marido se aproveite. Quando ela estiver tentando compensar você, você se aproveita. Nesse dia você vai à concessionária e diz, minha amor, hoje a gente vai trocar de carro. E já fica olhando para ela. Você sabe que ela tem que te compensar. Já fica e ela vai... Entendeu? Mais está faltando uma. Mais uma forma de compensar. Parece que foi tanto, né? Do outro jeito não era tanto, né? Muito bem. Mais uma para compensar. Vocês entenderam a mensagem? Quem entendeu a mensagem, diga amém. Essa é a solução para o seu casamento durar. Quem sabe até para a eternidade. Quando os bons momentos são 5 vezes maiores que os maus, é possível prever que o casal tem possibilidade de futuro. Eu quero terminar, meus irmãos, fazendo para você esse apelo aqui. A gente vai terminar assim, tá bom? Combinado? Gostaria você de corrigir suas ideias erradas acerca de como Deus quer que o seu casamento seja e como cultivá-lo e preservá-lo a cada dia? Alguém disse, eu. Deseja você sentir e entender que o melhor para você e para a sua família nem sempre significa ceder a certas inclinações que você tem ou aos apelos contraditórios da sociedade? Alguém disse, sim, eu gostaria. Gostaria você de se comprometer mais com o seu cônjuge atual ou futuro, para aqueles que não são casados, numa relação madura de amor, entrega, tolerância e cumplicidade para salvar ou melhorar o seu casamento? Aperta a mão dele aí, aperta a mão dela aí para saber que você está dizendo sim, vai lá. Sim? É sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Parece que não quer se comprometer, gente.
aceita convidar a Deus para ser o centro da sua família hoje? Então levante, nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado porque nós viemos aqui hoje, nós aprendemos muitas coisas e porque nós estamos comprometidos com a melhora da nossa família. Traz cada um de nós aqui, se possível for amanhã, para fechamento dessa mini semana de oração e nos dá um fim de semana feliz na Tua presença para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus.